Olá você, peregrino, que está nos acompanhando nesse nosso relato dos nossos dias de caminhada de Santiago de Compostela, como foi a nossa experiência a cada dia. Seja bem-vindo e espero que você esteja pronto para o segundo dia da nossa jornada. Relembrando um pouco, quando nós fizemos a nossa organização da viagem e decidindo por alguns trajetos, que seriam realizados a cada dia, a cada etapa, nós optamos por não reservar local de pouso. Nós pretenderíamos ficar ou em hotel ou em albergue privado para ter um pouco mais de conforto, de possibilidade de recuperação para cada etapa. Só que quando nós chegamos no primeiro dia em Riba de Louro e não encontramos local de pouso e nós tivemos que ir de táxi até o Porrinho, então nós decidimos rever essa situação e tentar agendar a cada dia aonde nós ficaríamos, dependendo das etapas. Então, numa configuração inicial, o nosso primeiro dia seria até Riba de Louro, o que não ocorreu, nós tivemos que ir ao Porrinho. No segundo dia do nosso plano original, nós iríamos de Riba de Louro até uma localidade chamada Mos, que é um pouco depois de O Porrinho e que teríamos um trajeto de caminhada de mais ou menos 15 quilômetros. E no terceiro dia, nós iríamos dessa localidade de Mos até uma cidade chamada Arcade, que seria em torno de 17 quilômetros. Com esse ajuste de rota, nós tivemos que fazer uma pesquisa sobre como era essa cidade de Mos e realmente ela oferecia baixíssima infraestrutura para pouso. Então nós decidimos que no dia seguinte, esse que hoje nós vamos falar, o segundo dia, ir de O Porrinho até Redondela, que ficaria entre Mos e Arcade. E assim decidimos então reservar um local, a gente consegue utilizando aplicativos, reservar um local para pouso no dia seguinte. Assim estávamos nos adaptando novamente às condições que o caminho vai apresentando e então decidimos que a partir desse segundo dia nós iríamos procurar sempre deixar algo já reservado para o dia seguinte, definindo o nosso novo caminho, depois desse ajuste, e já com o local reservado para a próxima etapa. Decidido isso, já tínhamos uma reorganização da nova etapa, aonde iríamos ficar, e fizemos um ajuste das cargas da mochila. Como é que nós fizemos isso? Durante a viagem, no avião, no trajeto, para não precisar despachar bagagem, nós tínhamos algumas malas de mão, algumas bolsas de mão, e utilizamos uma delas para colocar mais peso, fixei ela na minha mochila e assim a distribuição de peso estava um pouco melhor, diminuindo um pouco de peso da mochila da Fernanda e da Sandra, carregando um pouco mais na minha, para termos uma distribuição melhor, para que ninguém sofresse tanto na jornada do dia seguinte. Assim tivemos uma ótima noite de sono, dia seguinte pretendíamos começar a nossa caminhada mais cedo, e assim acordamos às 7 da manhã, descemos, fomos tomar um café da manhã nesse mesmo local, onde nós reservamos os quartos, era um café, e que tinha o local os quartos para pouso. Então fizemos isso, tomamos um bom café, sempre um café reforçado, porque a gente precisa de energia para fazer a caminhada, a gente não sabe onde vai encontrar a próxima etapa de parada, assim fizemos um bom café, retornamos para os quartos e aproximadamente 9 horas da manhã começamos a nossa caminhada. Nesse primeiro dia a gente já percebeu que as manhãs seriam frias, já estava um frio bem maior do que nós estávamos acostumados, saindo do Rio de Janeiro e tendo o primeiro dia começado a caminhar efetivamente já próximo às 11 horas, sentimos já uma diferença de temperatura. Bem agasalhados, começamos a nossa caminhada. Nesse segundo dia, nós tínhamos a ciência de que nós teríamos uma longa subida e uma longa descida. Existem alguns aplicativos que você baixa no seu telefone e ele dá a característica de cada etapa que você vai fazer. Distância a cada local, se tem parada, se tem pouso, como vai ser, se vai ser um trecho mais plano, subidas, descidas, enfim, muita informação. Então nós sabíamos que nesse segundo dia seria um dia com uma longa subida e uma descida íngreme. Começamos a nossa caminhada, o início do trecho por dentro da cidade, atravessamos algumas ruas e logo encontramos uma estrada movimentada, mas não foi um trecho muito longo, logo pegamos
novamente trilhas, passando por belas paisagens, por povoados e aproveitando toda a energia que o caminho nos traz. Sempre no começo de cada jornada, é mais fácil você andar, você está descansado, o ritmo é um ritmo maior, e assim logo fizemos os nossos primeiros 6 quilômetros de caminhada. Nesse momento nós chegamos a essa localidade de Mos, onde nós tínhamos planejado o pouso. Vimos que realmente é uma cidade com pouca estrutura para pouso, na verdade é uma localidade, não é bem uma cidade, mas tem uma boa estrutura para receber e dar um pouco de descanso para os peregrinos. Um bom café, um bom local de parada, onde nesse dia nós começamos a encontrar mais peregrinos. Já está chegando próximo aos 100 quilômetros, um pouco antes, 100 quilômetros, então já começa a se encontrar mais peregrinos, e nessa localidade tinham muitos peregrinos aí sentados, tomando um café, uma pequena loja que dá o carimbo e também vende algumas lembranças do caminho, que afinal de contas também é um momento de turismo para muitas pessoas. Paramos, descansamos, tomamos o nosso café, comemos alguma coisa para repor energia, pois sabíamos que daí para frente teríamos uma longa subida. E isso foi providencial. Quando a gente começou a caminhar e efetivamente encontrou a subida, o ritmo diminui. Não tem como, a subida é íngreme, eram 5 quilômetros de subida, então para resistir tivemos que reduzir o ritmo, e quando tem trechos dessa maneira, a mochila começa a pesar mais. Depois de uma longa distância e com subida, a mochila ela é um grande peso extra para se carregar. Mas enfim, sabíamos que tinha que ser feito, esse é o caminho, iríamos encontrar mais dificuldades assim, até chegarmos próximo ao topo dessa subida. Nesse local existia um banco onde nós conseguimos sentar, descansar. Essa estrutura tem muito durante o caminho, afinal de contas, lembrando que quem faz o caminho, diversas idades, de pessoas com diversas condições físicas, e que é necessário ter locais para descanso. Respeitar o ritmo, fazendo com que você faça uma caminhada, consiga repousar, descansar, recuperar a energia, seguir adiante e ainda mais depois de um terreno íngreme, de uma longa subida. E assim fizemos os 5 quilômetros de subida que tivemos que enfrentar. Chegando lá em cima, vinha a boa notícia. Logo começaria a descida. E como todo o bom ditado popular, onde se diz, bom, para baixo todo santo ajuda. Só que no caminho não é bem assim. Ainda mais depois de ter andado quase 10 quilômetros, 11 quilômetros. Nessa altura, os seus pés já estão desgastados, já estão começando a doer pela repetição, pelo terreno, por mais que o calçado seja confortável. Depois de muito tempo, começa a ter algum tipo de dor nos pés. E durante a descida, principalmente descidas íngremes, o pé ele pressiona mais ainda dentro do calçado, fazendo com que se torne mais desconfortável também a descida. Nós brincávamos durante o caminho que nós não sabíamos o que era mais desgastante, se a subida ou a descida. Mas enfrentamos, descemos e continuamos por mais alguns caminhos de bela natureza, porém já bastante cansados. Já estávamos mais de 12, 13 quilômetros andando até chegar à entrada da cidade de Redondela. Nisso já tínhamos 16 quilômetros andados e mais de 5 horas desde que saímos do nosso hotel. Já bastante cansados, na entrada da cidade tinha um restaurante onde nós decidimos parar para almoçar e só depois ir para o nosso local de pouso. Um restaurante muito agradável, pegamos um local externo, a temperatura estava ótima, muitos peregrinos também sentados fazendo as suas refeições, também muitos peregrinos passando pela cidade, então foi um momento realmente onde nós conseguimos descansar. Nesses restaurantes, a maioria oferece o menu do peregrino, que geralmente é um prato muito bem servido, que vem com uma proteína e um acompanhamento, além da bebida da sua escolha, podendo ser refrigerante, vinho, cerveja, o que você optar. Nesse dia, eu optei por uma cerveja, deixei o vinho de lado, estava com uma temperatura boa, depois de uma longa jornada, caiu muito bem. Nos alimentamos, descansamos, e em frente a esse restaurante tinha uma igreja, onde antes de seguir para o nosso local de pouso,
passamos lá, pegamos mais um carimbo para a nossa credencial e decidimos ir descansar. O local ficava mais ou menos a 1,5 km desse restaurante e uma pequena cidade característica da Espanha. Ruas estreitas, charmosas, construções antigas, muito agradável o local. Chegamos no nosso local, que era um apartamento, algo que eu nem imaginei que nós poderíamos encontrar. E encontra-se apartamentos onde você tem uma opção de custo mais baixo, né, do que hotéis, e bem confortável. Esse era um apartamento extremamente funcional, com 2 quartos, uma cozinha muito bem equipada, enfim, nos encontramos com uma estrutura muito boa e, apesar de não ter encontrado pessoalmente os proprietários, fomos muito bem recebidos. Ali tinha uma carta de boas-vindas, saudando o peregrino, e também nos deixaram uma concha de vieira com o adesivo do local, chamava Lola Redondela. Muito bem atendidos, nos sentimos realmente em casa. E uma das coisas boas de se alugar apartamentos, assim mesmo para uma diária, é que você tem uma cozinha à disposição. Você pode fazer as suas próprias refeições, seja o jantar, seja o café da manhã, o que for necessário. E foi o que nós decidimos fazer. Na chegada ao apartamento, a Sandra e a Fernanda, exaustas, ficaram descansando o resto da tarde e eu fui encontrar um mercado para comprar alguma coisa para o jantar e para o café da manhã. Encontrei algo próximo, sem precisar me deslocar muito, e aproveitei para sentar numa cafeteria, tomar um bom café, aproveitando um pouco o final de tarde dessa cidade de Redondela. Um fato interessante é que escurece muito tarde nesse período do ano na Espanha. Então era 8 e pouco, ainda claro, quase 9 horas, que começava a escurecer. Então mesmo mais para o final da tarde, eu consegui pegar um bom final da tarde, tomando um bom café, muito agradável. Retornei porque eu também, claro, precisava descansar, repor as minhas energias, porque sempre tem um novo dia pela frente. E assim é o caminho de Santiago de Compostela. Fizemos um jantar leve, conversamos sobre a dificuldade do dia. Realmente um dia com uma distância de 17 quilômetros, muitas subidas, descidas, carregando a mochila. Isso é algo muito exaustivo. Então nós tínhamos decidido de já reservar um local na próxima parada. Nessa noite decidimos também enviar pelo menos 2 mochilas. Isso é um serviço que tem durante o caminho de Santiago de Compostela. Você contrata um serviço onde eles pegam as suas mochilas aonde você está e leva para o seu próximo local de parada. Como nós já tínhamos isso reservado, já sabíamos que o destino seguinte aonde seria, então optamos por contratar esse serviço e fazer um dia seguinte de forma mais tranquila, sem precisar comprometer, ter um cansaço muito grande, que afinal de contas a nossa jornada estava só começando. Tínhamos que tomar algumas decisões para que não ocorresse nenhum tipo de imprevisto durante o caminho. Assim, decisões tomadas, tudo organizado, mais uma noite de sono é importantíssimo para descansar para o dia seguinte. Lições desse dia. Quando se fala em não ter reservado os hotéis, às vezes é importante ter mais informações sobre o que é necessário para você tomar algum tipo de decisão. Então, acredito que foi acertada ter chegado lá, entender realmente o que nós teríamos pela frente, como nos sentiríamos, e aí rever todo o trajeto e começar a tomar decisões de forma mais acertada. Primeira. Segunda, às vezes, algumas situações que você acha que é fácil, como uma descida, pode se tornar tão desafiadora quanto algo que aparentemente é mais difícil, como uma subida. Então, esteja pronto para qualquer situação. Elas podem se apresentar muito mais complexas do que você imagina. O seu dia pode ser exaustivo. Geralmente, temos dias extremamente exaustivos. Descanse e esteja pronto para um próximo dia que será ainda mais desafiador. E para que isso aconteça, deixe algum peso de lado. Você não precisa estar carregando tudo nas suas costas para enfrentar as dificuldades que vêm no dia seguinte. Peregrino, esse foi o nosso segundo dia. Espero que você esteja gostando dessa nossa caminhada, que realmente esteja sentindo toda essa presença, essa energia que nós trouxemos do caminho. É algo que o caminho
nos entrega e é sempre muito importante passar para vocês. Se isso está fazendo sentido, se você está gostando, deixe o seu like, deixe o seu comentário, está sendo muito importante para nós essa interação. Peregrino, um bom caminho até o terceiro dia de